O que o Evangelho tem a ver com a educação? Muitas pessoas fazem essa pergunta, até porque, historicamente, na cultura humana, o Evangelho, depois da criação da Igreja Católica no ano 325, ele ficou restrito ao meio religioso. Esse meio formatado, institucionalizado e que durante séculos foi representado pela Igreja Católica. O Evangelho só era estudado pelos padres, pelos teólogos. Inclusive, ele não podia ser impresso e distribuído nas línguas nacionais, nos dialetos. Durante séculos, o Evangelho só pôde ser impresso, seja no manuscrito ou depois na tipografia, em latim. As missas eram rezadas em latim e as únicas pessoas autorizadas a estudar e ensinar o Evangelho eram os sacerdotes católicos. Veio então, nos anos 1500, a Revolução Protestante. Vai surgir o protestantismo, que aqui no Brasil é conhecido pelo movimento evangélico. Nós vamos ter personagens como Calvino, John Hus, Lutero, entre outros. Os reformadores, como eles também ficaram conhecidos à época. A primeira providência que eles tiveram, capitaneados por Lutero, foi traduzir o Evangelho para as línguas nacionais e permitir que qualquer pessoa adquirisse um exemplar do Evangelho. Mesmo assim, esta grande peça literária da Boa Nova trazida por Jesus continuou restrita aos estudos e interpretações ou dos sacerdotes católicos ou dos pastores da Reforma, os pastores protestantes, que chamamos aqui no Brasil de pastores evangélicos. Portanto, nós tivemos isso perdurando durante muito tempo. E o Evangelho deu origem a todo um sistema educacional, mas religioso, das escolas confessionais, fossem católicas, fossem protestantes evangélicas. Nas escolas ditas públicas e particulares, na sua grande maioria, o Evangelho, Jesus, nada disso é trabalhado. Porque a escola, por força de lei, é laica. Ou seja, a escola pública, como a grande maioria das escolas particulares, obviamente com suas exceções, mas as escolas públicas, mantidas, sejam pelos governos municipais, estaduais ou pelo governo federal, por força de lei, elas são laicas, não religiosas e, portanto, não podem trabalhar nenhuma religião. Embora exista o chamado ensino religioso, mas ele é facultativo. Ou seja, pode ser oferecido aos alunos, mas que só frequentarão essas aulas com a aquiescência dos seus pais. Ou seja, se quiserem, não faz parte do currículo formal e não possui nenhum peso no desenvolvimento dos alunos, nas suas notas e assim por diante, como o sistema funciona. Então, durante muito tempo, foi considerado que o Evangelho, se ele tinha alguma coisa a ver com a educação, isso era problema das religiões. Não era problema das escolas.
E muitas famílias também se desvincularam do Evangelho, achando que frequentar a missa, no caso católico, frequentar o templo, no caso evangélico, frequentar o centro espírita, no caso nosso, como espíritas, é onde então os filhos aprenderiam o Evangelho. Então o Evangelho saiu da escola e o Evangelho saiu da família. E as situações sociais se agravaram ao longo do tempo, porque deixamos de trabalhar a formação do caráter, a moralização, o respeito ao próximo, o perdão das ofensas. Deixamos de trabalhar o grande pilar da educação, que é aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. É a regra áurea da educação, que foi apresentada por Jesus, que disse que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, mas que também precisamos amar os inimigos, perdoando as ofensas. Tudo isso é educar. Tudo isso está na educação, que não pode ser apenas a educação intelectual, a educação da aquisição dos conhecimentos, a educação da preparação profissional, técnica. Que adianta ter tudo isso? Ou seja, conhecimentos e preparação técnica se o caráter é corrupto, é desonesto, se não pensa no bem-estar dos outros. E aí nós temos um desequilíbrio. Por isso precisamos relembrar Pestalozzi, esse grande educador, quando ele nos informa que a verdadeira educação é aquela que trabalha de forma equilibrada, harmônica, o desenvolvimento intelectual ou cognitivo com o desenvolvimento moral ou afetivo. E o Espiritismo tem exatamente essa visão. E o Espiritismo resgata o Evangelho, revive o Evangelho em espírito e verdade. O Espiritismo estuda a pedagogia de Jesus, a sua metodologia, a aplicação do Evangelho na vida. E o Evangelho, que reúne os ensinos morais de Jesus, tem que ser a base do processo educacional, independente da religião, independente da doutrina religiosa institucionalizada. E o Evangelho precisa estar presente também na educação familiar, na educação que se promove no lar. Porque os nossos filhos, assim como os nossos alunos, são espíritos reencarnados, filhos de Deus, como nós também, mas estão sob a nossa guarda. Deus confia em nós para realizarmos a educação desses espíritos. E não é mais possível que o Evangelho seja visto apenas como uma peça da história humana, porque o Evangelho é o roteiro de luz para nos transformarmos, crescermos e sairmos deste mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Ou seja, saímos do mal para a implantação do bem. Evangelho e educação. Educação e evangelho, tudo a ver.